Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é dia 4 de setembro de 2019, 19 dias, hoje é quarta-feira. Muitos me perguntam, Nilson, por que você fala a data no vídeo, sendo que embaixo do vídeo vai estar a descrição da data. É que é o seguinte, eu estou pensando na possibilidade, se o YouTube um dia fazer uma atualização e tipo tirar a data do vídeo, né? Em vez de falar que o vídeo aconteceu no dia 4 de setembro, é que o vídeo aconteceu há 2 meses atrás, 4 meses atrás. Então eu prefiro marcar o vídeo dizendo que o vídeo foi gravado dia 4 de setembro, porque a gente não sabe o que o algoritmo do YouTube, o que o YouTube pode fazer daqui a alguns anos, né? Então estou visionando, estou na frente, né? O assunto que eu vou falar hoje é a questão, um assunto de esportes, né? Ontem tivemos uma vitória heróica da seleção de basquete do Brasil, né? Para quem não está ligado, infelizmente está acontecendo na China um Mundial de Basquete, que na verdade estão usando o termo Copa do Mundo de Basquete, né? Então é a Copa do Mundo de Basquete que está sendo realizado na China, que mudou o formato. Antigamente era 24 países e esse ano aumentou para 32 seleções e formato e a época, né? Antigamente era no mesmo ano da Copa do Mundo de Futebol, né? Que seria 2018. A FIBA, que é a Federação de Basquete, jogou o Mundial para ser realizado aí no ano seguinte, a Copa do Mundo, e o ano anterior à Olimpíada. Tanto é que esse Mundial esse ano dará 7 vagas diretas aos Jogos de Tóquio. Brasil segura o Antetokounmpo, que é um dos astros do basquete, né, o astro da NBA. E o Brasil se classifica para a segunda fase no Mundial de Basquete, né, segunda vitória, né? O Brasil encarou o maior desafio no Mundial de Basquete nesta terça-feira, com grande atuação de Anderson Varejão, que atualmente joga no Brasil. Não sei qual time que ele está jogando atualmente, mas ele está jogando aqui, ele foi da NBA. Derrubou a Grécia de Genir Antetokounmpo, né, um dos MVPs aí, da atual MVP da NBA, né? Vamos lá. E o Brasil conseguiu ganhar um ponto de diferença, 79-78. Eu estava acompanhando esse jogo naqueles. Não é eu não vi esse jogo, porque esse jogo não passou na internet, é só na Sport TV. Mas eu estava vendo lá lá no Globo.com, tem lá o Acompanha o Jogo, né? Que mostra as informações. Sexta para fulano, sexta para ciclano e tal. E o Brasil estava perdendo de 10 pontos de diferença no primeiro quarto, né? Para você ter uma ideia, no primeiro período. Vamos lá, antes da competição, o treinador Alessandro Petkovic, treinador da seleção brasileira, né, um sérvio, tinha um plano, né, de marcar o Antetokounmpo, grande nome, né, da seleção grega, atual MVP da NBA. Se o Brasil não conseguiu parar o camisa 34, pelo menos atrapalhou seu jogo, né? O Ala venceu, o Ala só fez apenas 13 pontos, olha só, 13 pontos o cara fez, né? O Varejão liderou a seleção, 22 pontos e 9 rebotes para o pivô, que fez aí uma cesta da vitória com 15 segundos para o fim do jogo. A Grécia abriu vantagem no segundo quarto, mas depois do intervalo o Brasil voltou para a partida e assumiu o comando do placar, né? No terceiro período, né? Nos 10 minutos finais o nível da partida subiu, as duas equipes trocaram cestas, mas a seleção brasileira liderando, a Grécia conseguiu empatar para cá no passe do Antetokounmpo, né? Mas e levar o jogo para prorrogação com poucos minutos para o fim, né? E o jogo não foi bom. Vamos lá. O astro foi expulso, né? É que na verdade no basquete não tem o termo expulsão, né? No basquete se usa o termo exclusão, né? O jogador foi excluído do jogo, né? Eu prefiro mais o termo exclusão do que expulsão, né? A expulsão tem termos, na minha opinião, que tem que ser exclusivamente de futebol. Eu sou um cara que cada esporte, cada modalidade tem que ter seu termo, né? Usar o termo tempo pro basquete não combina, um certo período, né? Pode ser tempo, né? Se incluir o conjunto dos dois períodos de 4 períodos, né? Mas o termo aí
como fala esse termo, esse é o termo expulso, acho que não combina, né? Fez a sua quarta falta para parar o relógio. O Leandrinho converteu 2 anos livre no erro do Didi, né? O brasileiro que custou aí a vitória. O Alas Chupuca em quadra, mandou o Grego 3 arremessos livre e tal. Só que o Grego acertou 2 lances livres e Bruno Caboclo, que é um astro novo da NBA, né? Afastou o terceiro com tapinha e o Brasil saiu aí com a vitória na mão, né? Ele deu um tapinha e aí o Brasil classificou. Tá aqui o Brasil classificado para a segunda fase. A segunda fase, na verdade, é o seguinte: ele vai pegar o Brasil e o Brasil, o segundo colocado, vai pegar na outra fase os 2 melhores colocados do grupo. O Brasil do grupo F vai pegar os 2 do grupo E, né? Aí nesse grupo, vamos dizer assim, né? Desses 4, porque assim, o grupo vai ser formado dos 2. Os 2 primeiros de cada grupo vão formar o grupo, só que os times do mesmo grupo não se enfrentam. Só vão enfrentar 2 jogos, vão ter só 2 jogos dos jogos dos times dos outros grupos, né? E vão herdar os resultados para a segunda fase. O Brasil leva vantagem para tentar uma vaga para a terceira fase. Com esse resultado, o Brasil assume a terceira liderança isolada do grupo F, com 2 vitórias em 2 jogos. E a equipe volta a jogar quinta-feira, às 5 da manhã, né? Contra Montenegro, que fecha a primeira fase. Ainda no grupo do Brasil, Nova Zelândia venceu os montenegrinos por 23-83. Aí eles têm uma vitória e uma derrota, né? Grécia e Nova Zelândia disputará outra vaga, né, da chave, né? O Brasil vai conseguir outra vaga, né, da chave. Bom, por que eu estou falando nisso? Porque é uma vitória histórica, não só para o basquete, mas sim para o esporte, digamos, além do futebol, né? A gente tem que entender também que a vida, a gente precisa, nós aqui que gosta do esporte, a gente tem que entender que a vida após o futebol é uma vida muito viva. Além do futebol, é a nossa vida, né? Nosso dia a dia tem muita coisa a ver com os esportes não futebol, né? Então, tirando o futebol, que é uma religião, né? Digamos, uma seita, vamos dizer assim, no Brasil, né? Como dizia o Renato Mauricio Prado uma vez, num documentário sobre o vôlei, né, que ele falou que o futebol é uma religião, né? O vôlei, que seria o primeiro esporte do Brasil, o basquete, que já foi o primeiro, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? É importante para o esporte brasileiro. O basquete, que eu acompanho o basquete desde pequeno, desde a época que o Oscar era o grande astro, né? Na época do basquete feminino, que tinha Paula e Hortência, nada mais nada menos, as 2 melhores atletas do Brasil na história. E naquela época acompanhava eles em Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos e vários torneios. Então eu tenho acompanho o basquete. O Brasil passou por um tempo, uma época de escassez, problemas graves, falta de administração na CBB, que é a Confederação de Basquete. O Brasil numa crise galopante, né? Inclusive há 10 anos atrás foi lançado um projeto, né, que está dando frutos até agora, de uma liga que é o NBB, né? Começou lá atrás, 2009, quando o Brasil estava numa crise que não ia para a Olimpíada, né? A seleção desmotivada, né? Pessoal boicotando a seleção, já tinha os grandes jogadores da NBA que não queriam jogar na seleção, a coisa estava muito grave. Aí o que acontece? Foi criado o NBB, a CBB mudou o comando, né? Foi para um outro presidente, começou a trazer técnicos estrangeiros, trazer intercâmbio de fora para dentro. O basquete do Brasil estava muito defasado mesmo, né? O basquete do Brasil tinha época que só queria jogar de 3, né? De 3 que eu digo é mandar a bola de 3 ao invés de infiltrar no garrafa para tentar marcar pontos. Eles queriam só meter de 3, isso era uma coisa muito comum, né? E o Brasil mudou muito, trouxe técnico estrangeiro. O Brasil teve um argentino Manho, né, por muitos anos. Então o Brasil começou aí uma reformulação do basquete. Teve alguns resultados bons, o título de Copa América 99, depois tivemos aí a histórica classificação para os Jogos de Londres, né? Que o Brasil não ia para a Olimpíada desde 96, na época que tinha o Oscar, para você ter uma ideia. O Brasil já com os astros da NBA, Leandrinho, Nenê, esse aí, o Varejão e tal, esses caras novos, esses caras de NBA, classificaram, foram a primeira vez para uma Olimpíada,
O Brasil venceu, acho que depois contra o Americana na Argentina no pré-olímpico, que o jogo histórico. Eu lembro que eu fiquei parado na frente da televisão, desgrudava o olho na frente da televisão, na época do Sport TV, com a narração do Orbi Porto, que é um dos maiores narradores aí do Brasil, né? Especialista de basquete, que eu já vi pessoalmente também. E aí o que acontece? O Brasil se classificou para a Olimpíada, né? Teve alguns resultados. Na Olimpíada o Brasil foi eliminado para a Argentina. Teve o último Mundial, né? Que era no formato antigo, em 2014, que o Brasil venceu a Argentina, mas foi eliminado nas quartas de final para a Espanha. Mas o Brasil voltou em evolução. Você vê que na Olimpíada o Brasil se relaxou, né? O Brasil só tomou piaba na Olimpíada aqui no Brasil. Mas aí o Brasil repensou de novo o comando, mudou, né? Agora trouxe o Alexandre Petkovic, que é sérvio, né? E tá certo. Tem gente que critica que deveria ter técnico brasileiro, mas eu acho assim, cara, o basquete do Brasil tá em reformulação, assim como o feminino tem reformulação. O basquete precisa de intercâmbio, né? Precisa de gente de fora, como o futebol feminino tá trazendo, né? A Pia. Então tem que ter técnicos de fora para poder mudar o jogo, para que o Brasil jogue o jogo de fora, né? O futebol já é diferente. O futebol a gente vê uma situação diferente. Por exemplo, futebol a gente vê jogadores, né? A seleção brasileira, a maioria joga na Europa, então já tem automaticamente com os jogadores o jeito de jogar fora, né? Como se joga na Europa, o padrão atual do futebol, e os técnicos já estão reciclados. No basquete não, o basquete estava defasado. Os técnicos brasileiros atualmente também estão defasados. Não, se bem que tem muitos técnicos novos que já estão fazendo intercâmbio na Europa e tal, então, né? Mas mesmo assim o Brasil prefere ter técnicos estrangeiros, né? Eu acho que está certo. A gente vê muitos exemplos que deram certo no esporte brasileiro de técnicos estrangeiros. O rugby tem técnico estrangeiro, né? Que é da Nova Zelândia. O Brasil, se não me engano, quando foi campeão mundial de handball em 2013, acho que foi na Dinamarca, se não me engano, em 2013, era estrangeiro técnico, né? Ou seja, a gente tem que parar de ser um pouco nacionalista, né? Essa ideia nacionalista que às vezes o próprio público brasileiro tem, que cresceu essa ideia nacionalista desde 1994, né? Esse passequismo. A gente tem que entender uma coisa: a gente sim precisa ter gente de estrangeiro para passar informação para nós. Não sai muitos brasileiros que vão para fora para passar intercâmbio também para os outros países também, em algumas áreas que o Brasil domina. Então, tem que ser ao contrário para nós também, né? Tem muita gente estrangeira competente, não, entendeu? O que o Brasil está fazendo, ou o que o futebol feminino já está fazendo, para mim, eu acho que para mim está evoluindo o jogo, né? Está crescendo o jogo. Há outro esporte também, que agora que estou esquecendo, que também tem técnicos estrangeiros e também tem estrangeiros naturalizados, que também está crescendo um pouco o nível, é o polo aquático. Que antigamente o polo aquático do Brasil não ia nem para a Olimpíada, dificilmente ia para Pan-Americanos, levava, né, sapeca e aé nos adversários. E depois, quando começou aí a trazer jogadores estrangeiros naturalizados, fizeram o projeto para o Rio 2016 e trouxe técnico estrangeiro, o nível subiu, e de jogadores também subiram, jogadores brasileiros também subiram, né? Porque uma coisa que eu aprendo na vida: quando você está no meio de gente boa, você vira bom. Isso aí é cíclico, isso é uma coisa, digamos, óbvia. Tá no meio de gente boa, quando você aprende com gente boa, você vai ficar bom. É a mesma coisa ao contrário: se você tá no meio de gente ruim, você vai virar ruim, você vai ser meia boca. É assim que é na vida, né? Quando você tá no meio de gigantes, você vai ser grandes. Quando você tá no meio de medíocres, você vai ser medíocre, né? Se você está no meio de gente boa, gente de bem, você vai ser gente boa. Se você está no meio de gente ruim, gente que não presta, você vai ser gente que não presta. Você vai ser contaminado. Essa é a grande verdade, né? Então é assim que a gente vê no esporte. Então o Brasil, desculpa usar resenha que não tem nada a ver com a vitória do Brasil, o Brasil ganha mais fôlego. E também esqueci de falar que também está acontecendo o Mundial de Basquete, né? Várias seleções jogando aí, a Argentina aí, também muito forte aí, ganhando os jogos, né? A China, né? Tem alguns países que estão decepcionando aí, que eu não me lembro qual. Estados Unidos nem se fala. Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos está jogando com um time D, né? Segundo o que o pessoal está dizendo. Mas tá aí, né? Olha o concurso falar dos Estados Unidos, né? Bom, pessoal, muito obrigado, né? Que Deus esteja no coração de vocês, pessoal.
assine aqui, ó. Assine aqui o meu canal, vermelho, botão vermelho. Pá, escreve lá o botão vermelho. Clica no botão vermelho, clicou. Clica no botão vermelho. Ativa aqui as notificações. Dá o joinha para divulgar o meu canal e assista os vídeos anteriores do canal do Suquita e se apaixone por esse canal, porque esse canal vai viciar, hein? Você vai querer ver outros vídeos. Você não vai querer ver um, você quer ver 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Fui!